muito curioso, porque num começo de ano, a gente tem uma tendência a desenvolver um pensamento mágico, um positivismo tóxico. Só para vocês terem uma ideia, essa coisa de Réveillon, ir pra praia, saltar 7 ondinhas, usar roupa branca, tudo legal. Isso tem pouco mais de 50 anos. É uma tradição muito nova, que começa, inclusive, entre aqueles e aquelas que fazem parte das religiões de matriz africana. Ir à praia e, de algum modo, acreditar que as forças espirituais podem nos dar o melhor ano da nossa vida. Aí é tanto que a gente diz feliz ano novo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Nenhum problema com isso. A gente não precisa dessa chatice de ficar reinventando a roda. Mas o ano não pode ser feliz. O ano não é pessoal. O novo ano vai ser feliz para muita gente e para algumas não. O novo ano começou para a Venezuela de um jeito feliz para alguns e muito preocupante para outros. O mundo está preocupado. Algo terrível pode acontecer. Então, Paulo está escrevendo uma carta não para desejar um feliz ano novo. A gente não sabe nem em que mês nós estamos. A gente sabe que estamos entre os anos de 60 e 62. Mas fica claro que Paulo está escrevendo uma carta e dentre os muitos motivos, gratidão, alegria, tem um desejo ardente. Eu lhes desejo vida. A pergunta é, que tipo de vida? Qual é a vida? Porque todo mundo virou o ano e quem está vivo em 2026 quer viver. E quer viver bem. E quer realizar sonhos. E quer cuidar do corpo, cuidar da mente, talvez fazer mais um curso, talvez progredir no seu, na sua experiência de trabalho, ter uma família, ter filhos, fazer uma viagem, ler a Bíblia, orar um pouco mais, viver a vida cristã de maneira mais profunda. Todo mundo tem desejos, sonhos, projetos, listas e etc. E eu não lhes ofereço um guia ou uma série de passos para que você seja feliz em 2026. Embora a felicidade é um dos temas da carta. Eu lhes desejo vida. E que tipo de vida é essa? A gente canta e a gente repete canções. Enquanto a gente cantava, eu fui capturado por uma frase. Te entregamos nosso viver. Falei, opa, deixa eu anotar isso aqui. Te entregamos nosso viver. O que significa uma vida de quem entrega essa vida e esse viver para Deus? Em outras palavras, como é a vida de quem a entregou para Deus? Aí eu me lembrei de Romanos 12, verso 1, né? Que vocês entreguem o corpo de vocês, a corporeidade. A melhor tradução, toda a plenitude da vida de vocês a Deus como um sacrifício vivo, tem que ser vivo, santo e agradável. Mas parece que não está claro ainda. Como é que se vive no ano novo uma vida que todos cantamos, te entregamos o nosso viver? Que vida é essa que nós queremos viver depois de a termos entregado para Deus? Aí eu me lembrei de Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso 22. Mas eu leio na Bíblia a mensagem agora. Mas vamos falar da vida com Deus. Eu lhes desejo vida. Que vida? Vida com Deus, porque nós cantamos, te entregamos o nosso viver. E a pergunta, como é essa vida? Paulo está escrevendo aos Gálatas. Vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Que curioso. Primeiro domingo do ano, nós estamos pela manhã, um dia maravilhoso, ensolarado, num culto religioso, cantando, te entregamos nosso viver. Parece que eu estou entendendo que nós queremos viver 2026 entregando o nosso viver para Deus. E como é isso? O que acontece quando vivemos no caminho de Deus?
Acontece isso. Deus faz surgir em nós dons, como frutas que nascem num pomar. Afeição pelos outros. Uma vida cheia de exuberância, uma vida bonita. É bonita, é bonita e é bonita. Serenidade, disposição de comemorar a vida, celebrar a vida. Vocês devem preparar uma mesa. Vocês devem se reunir diante dela. E vocês devem lembrar da minha morte e comemorarem a minha ressurreição. Vocês devem comer do perdão. Vocês devem beber da graça. Vocês devem comemorar a vida. Um senso de compaixão no íntimo. E a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Eu poderia terminar aqui. Eu lhe desejo vida. Que vida? A vida com Deus. O que acontece, Paulo, aos Gálatas 5, a partir do verso 22? Como é a vida com Deus? É como frutas que nascem num pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas, viver com senso de sacralidade. Mas nós estamos em Filipenses e esse é um sermão para o decorrer de janeiro em Gálatas. Então, primeira coisa que eu desejo a você, explicando que vida é essa, eu lhe desejo vida. Que vida, Simvaldo? Vida frutífera. Verso 22 de Filipenses, capítulo de número 1. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Eu desejo que nesse novo ano, a sua vida produza frutos que abençoem para além do seu pomar, para além da sua casa, para além da sua família consanguínea. Que a sua vida seja uma vida bonita, uma vida capaz de inspirar outras vidas, uma vida na qual Deus tem a alegria de dizer: vai, meu filho, frutifica, vai, abençoa. Paulo está numa crise, está preso e chegou a uma conclusão: morrer é lucro, eu não tenho medo da morte. Tragada foi a morte pela vitória. Eu não tenho medo do novo ano. A morte não tem total poder sobre a minha vida. Eu sou discípulo daquele que ressuscitou. Eu não vivo a partir do medo. Estar com Cristo é melhor, ainda que a morte me assalte. Ainda que esta, que é o último inimigo a ser vencido, 1 Coríntios 15, ainda que ela apareça, ainda que alguma coisa fora do meu controle, fora do meu desejo, alguma coisa apocalíptica, como nós costumamos interpretar o Apocalipse de maneira equivocada, ainda que aconteça o que não é bom e que eu não queria, eu quero viver Cristo. O Evangelho é sobre a vida. Que vida é esta, Paulo? Uma vida que não é ensimesmada, não é só para mim. É uma vida que, ainda que eu esteja numa circunstância adversa, preso, quase que incomunicável, eu quero continuar vivendo. Para quê? Para sobreviver? É vida apenas bios, a vida dos animais, a vida da baratinha, ou é a vida zoe, que é essa vida de Deus? É a vida eterna que começa aqui agora. É a vida de Deus que faz da nossa vida uma vida bonita. É a vida de Deus que faz o céu começar aqui agora. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade a começar aqui. E começando aqui, esse reino de Deus não é comida nem bebida. É paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Uma vida batizada de alegria. Uma vida frutífera. O trabalho não é uma maldição de Deus sobre nós. O trabalho existe antes do pecado entrar no mundo. A Bíblia não começa em Gênesis capítulo 3, a Bíblia começa em Gênesis capítulo 1. E no capítulo 1 nós temos um mandato cultural. Ou seja, Deus dizendo para a criação e para a humanidade: vocês vão frutificar, vocês vão se expandir, vocês vão trabalhar. E nas palavras de Desmond Tutu, trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. E não pensa em trabalho só como trabalho remunerado. Pensa nele também. Mas pensa no trabalho de cuidar do netinho nas tardes da semana. Pensa no trabalho de fazer aquela comida
que às vezes cansa toda semana fazer comida, e para quem cozinha, se somar com o período da menopausa, aí a comida parece que perde o gosto, e vai dando uma angústia. Mas pensar assim, Deus me manteve viva, Deus sustentou a minha existência, eu virei o ano, eu cheguei até aqui. Quantas pessoas ficaram lá em 2025? A gente chegou aqui, e chegando aqui, eu quero produzir algo de bom, algo de belo, algo que encanta, algo que inspira, algo que abençoa. E a circunstância não é ela quem vai ditar o jeito que eu vivo. Porque eu não vivo a partir da circunstância. Para mim, o viver é Cristo. E a pergunta é, como é viver em Cristo, Paulo? O texto explica, Jeonan. É viver para prestar um trabalho frutífero. Em outras palavras, é viver uma vida com sentido, com direção, com significado, com afeto. E quem vive assim, empresta sentido para a própria vida e enche a vida das pessoas ao redor de significado. E quando escreve uma carta e manda para a igreja de Filipos, se pega escrevendo a palavra de Deus para pessoas que 2000 anos depois vão estar diante do desejo de vida do apóstolo, e esse desejo continua vivo para a nossa vida no tempo de hoje. Te entregamos nosso viver. Eu quero viver de modo que o que eu produzo abençoe as pessoas. Ou melhor, eu quero ser parceiro de Deus. Quando Deus olhar para o mundo e disser, meu Deus, imagina Deus dizendo, meu Deus, com quem eu vou contar aqui? Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Melhor do que contar com Deus é ser por Ele contado. Eu quero fazer algo frutífero. Eu quero ser teu parceiro. E eu quero que o Senhor use os dons, talentos, habilidades, instrumentalidades, tudo que o Senhor me deu, a despeito de mim, para que aquilo que eu faça gere vida. E isso não pode ser um discurso do domingo de manhã. Isso deveria ser a agenda da segunda-feira. Quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faz tudo para a glória de Deus. Carlinhos Queiroz passava por uma rua de Fortaleza. Uma senhora estava assim meio perdida, parece que procurando um táxi, procurando um Uber, olhava para ver se o ônibus estava vindo, e ele estaciona e diz, a senhora precisa de ajuda? Ela disse, não. Eu só estou aqui tentando achar alguém para me levar em tal lugar. Entra aí, eu vou levar a senhora. E dá uma carona. E quando termina a carona, ela diz, obrigado, meu Deus, por ter colocado esse anjo na minha vida. E ele se despede dela, e quando pega no volante, uma voz fala no coração, adorar a Deus e viver para Deus é viver de modo que pessoas agradeçam a Deus por terem nos encontrado no caminho. Eu quero continuar vivendo porque eu quero produzir algo de bom para vocês. Não é para que isso diga quem eu sou. Pastor Silas já nos lembrou semana passada. Eu sou um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Eu não faço para ser amado ou amada. Porque sou amada. Porque sou amado. Eu quero ir para o mundo abençoando as pessoas. Eu lhe desejo vida e vida frutífera. Eu quero viver para o bem. E deixa eu te lembrar, viver para o bem é também viver mitigando a maldade. Onde tem sinais de maldade e de morte, a gente chega dizendo, para mim o viver é Cristo. E Cristo não está satisfeito aqui com isso aqui. Como é que o Senhor conta comigo para intervir? Irmãos e irmãs, é uma vida de quem abandonou a poltrona da vitimização. E deixou de ficar assim, brigando com o cosmos, brigando com os astros, brigando com Deus, com a lua, com o mundo. E dizendo assim, tudo conspira contra mim. Às vezes essa sensação é fruto de um trauma. Olhar para a vida como se tudo conspirasse contra. E às vezes essa sensação é um distúrbio
hormonal. É um problema que afeta neurotransmissores, abala a nossa percepção e a gente vai para a vida não aqui, neném. Ah, voltou. Obrigado, meu amor. Eu dei um pulo aqui. Alguém que olha para a vida dizendo: eu não estou indo para a vida torcendo para alguém me ver na poltrona da vitimização e fazer algo por mim. Se acontecer de alguém me abençoar, eu darei toda a glória para o Senhor, porque é sinal de que alguém está vivendo em Cristo para fazer algo frutífero para alguém. E eu também quero ser alvo do teu cuidado para comigo através de outras pessoas. Mas eu quero me levantar e eu quero, mesmo preso a circunstâncias das quais não consigo me livrar, eu quero escrever cartas de gratidão, de alegria e de vida. 2, eu lhe desejo vida. Vida real. Vida de verdade, tá? Não fantasiosa. Não com esse positivismo. Não mágica. Vida de verdade. E vida real é vida paradoxal. Contraditória. Regada de dúvidas. Viver a vida não é passar pela existência repleta de certezas. Viver a vida é saber dialogar e conviver com as dúvidas. Verso de número 22 ainda. Porque, entretanto, se eu continuar vivendo, eu poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Que coisa interessante. O cara que está escrevendo a palavra de Deus está com dúvida. Nós, no ambiente religioso, somos sempre cheios de certeza. E a gente faz afirmações assim: seu novo ano vai ser assim, seu novo ano vai ser assim. Eu escutei algumas pregações de ano novo. E peço desculpas que a gente não teve a celebração da virada. Peço muitas desculpas e acolhimento aos nossos voluntários que nessa data não puderam nos servir depois de servirem 52 domingos no ano. Que a gratidão pelos 52 domingos acolha a nossa falta no dia 31. Mas eu escutei alguns pregadores, inclusive daqui da cidade. E é muito curioso que a gente chega no dia 31, assim, com a sensação de agarrar uma palavra, né? Eu me lembro de uma pessoa que chegou num culto na Igreja Betânia, terça-feira, culto da Vitória. Aí falou com o pastor Fernando: pastor Fernando, você vai pregar hoje? Aí ele falou: vou. Estou aqui orando um pouquinho. Aí ele falou: rapaz, que bom, que eu estou precisando de uma palavra para amanhã. Ele falou: é? Por quê? Não, tem um cheque para cobrir amanhã, aí eu estou precisando de uma palavra hoje. Então, que Deus abençoe, que a palavra do domingo te ajude a cobrir o cheque de amanhã. Deus abençoe. Mas quando Paulo escreve deseja a vida, ele está dizendo: viver é conviver com a dúvida. Viver é o verso 23. Eu estou cercado pelos dois lados. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que eu já sei que é incomparavelmente melhor, eu já sei. Mas o que eu sei não dissipou a dúvida de decidir. Caramba! Eu sei, mas estou com dúvida na hora da decisão. E nós passamos boa parte da vida sofrendo, brigando, infelizes, porque convivemos com dúvidas. É hora de ir para o doutorado ou descansa? Vamos ter o terceiro filho ou a gente fica com 2? Estamos namorando há um tempo, a gente casa ou a gente primeiro faz aquela viagem? Eu estou num casamento que já está muito machucado. Eu fico ou eu saio? E passamos a vida olhando para o céu e dizendo: resolve essa aí, Senhor. Tira a dúvida. Manda uma palavra na virada de ano. Aí os caras vêm e dizem: vai dar tudo certo. O Senhor vai estar com você. Todas as portas vão se abrir. As enfermidades serão curadas. E a nossa fé, às vezes, é baseada em frustrações ou numa crença irreal. Porque naquela noite a gente agarra as palavras mágicas, mas na segunda-feira convivemos com os desafios da realidade
da dúvida, do medo, do paradoxo, da contradição. Se eu for para esse lado, o que pode acontecer se eu abrir mão daquele? Aí eu aprendi uma coisa e fica a dica. Toda vez que você diz não para uma possibilidade, você está ratificando a outra. Tem uma irmã que passou em 2 mestrados aqui da igreja, uma querida, serve na igreja. E ela disse, eu quero esse assim, a princípio, é mais desafiador. Mas a orientadora desse é uma profissional das mais famosas de conquista, e ela escreveu na rede social, quero ser sua orientadora. E agora? Aí a gente olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo e pergunta, e aí, Senhor? Aí de vez em quando, Cristina, Deus olha e diz, e aí? E aí? Você vai para qual? Eu não abençoo decisões, Paulo, Simvaldo. Eu abençoo corações. O que eu mais quero de você, Simvaldo, em 2026, não é que você tome todas as decisões acertadas. Isso não vai acontecer. Mas o que eu espero de você é que você viva em Cristo, meu filho. E vivendo em meu filho, essas crises farão parte da caminhada. E conviver com essa dúvida aos meus pés apura o seu coração diante de mim. Independentemente da decisão X ou Y, A ou B, para a esquerda ou para a direita, eu vou estar com você. E você vai para essa decisão com o coração em mim. O seu maior desafio não é tomar a melhor decisão. O seu desafio é viver em Cristo. Eu lhe desejo vida. Que vida? Vida real. Como? Com Cristo. E toma qual decisão? De ficar com Ele. De andar com Ele. Andar com fé eu vou. A fé não costuma falhar. Eu vou para um lado, vou para o outro. Mas a tua mão estará sobre mim. Porque bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. E não é sobre o meu merecimento. É sobre o tamanho de sua graça. E ainda que viver a vida real é conviver com os cis, condicionais. Ainda que, Simvaldo, ainda que tome a decisão errada e vá parar num vale sombrio. Ainda que fale de uma maneira equivocada no momento de cabeça quente. Não deveria, tá? É para ser frutífero. Mas pode acontecer. Ainda que você faça o que não deveria, não caminhe os 361 dias que faltam de 2026 cultivando a culpa. Mas se lembre de que o amor dele e a sua bondade estão comigo, porque eu vivo em Cristo. Eu desejo vida com Deus para você. A gente gasta parte da nossa vida ministerial conversando com as pessoas sobre as coisas assim triviais da vida. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, me decepcionei com uma pessoa, tive um prejuízo no trabalho, coloquei um funcionário e ele não me atendeu, meu patrão me oprimiu. A gente passa a vida sendo carcomido pelas circunstâncias. Aí quando você pergunta a Paulo, no verso 12 do capítulo 1, quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, pergunta, o que aconteceu com a gente em 2025, hein? O que é que da toada da vida é o que aconteceu ou é o fato de viver com Cristo? Eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. O que me aconteceu não dita como sou e como vivo. O que aconteceu foi duro. Eu fiquei preso aí entre vocês e estou preso agora. Mas sabe que Deus age em meio a todas as coisas, conjuntamente conosco, para o bem da gente, para o bem de todo mundo? Você acredita que a notícia de grande alegria chegou para todo mundo? Eu não sei o que devo escolher. Ok, tudo certo. As dúvidas fazem parte da jornada. Eu me lembro, Rony, do meu filho João, com a idade de Lucas. Chegou em casa assustado, foi para um campo assim, dobrou o joelho, levantou a mão para o céu e voltou chorando. E dizendo, eu estou com muitas dúvidas, pai. E eram dúvidas sobre Deus, Tiago. Eram dúvidas sobre a vida, eram dúvidas sobre quem ele era. E começou a chorar.
E eu acho que Deus me deu o terceiro ponto. Eu lhe desejo vida sóbria, vida sábia. Eu acho que Deus me deu naquele momento. E eu disse, filho, e quem disse que o que move a nossa vida são as certezas? O que move a vida são as dúvidas. A maior experiência que Tomé teve com Jesus não foi quando ele tinha certezas, foi quando ele duvidou, filho. Jesus está disposto a se deixar tocar por você enquanto você atravessa as suas dúvidas. Aí agora ele é meio jogador de futebol, assim. Aí ele entra no campo, parecendo aqueles jogadores, assim. Aí entra, fica de joelho, levanta a mão, aí eu vejo aquela mesma cena. Aí eu fico pensando, será que tá com dúvida de quê agora? Você vai fazer gol ou você vai perder o gol? Não tem problema ter dúvida. Deus está disposto a adentrar as minhas dúvidas nesse novo ano. E mais do que me ajudar a tomar decisão, alinhar o meu coração com o coração dele. Ah, Lani, se a gente no meio das dúvidas, se a gente disser, Senhor, estou perdida, estou sem saber, está uma confusão para mim, mas deixa eu viver o Salmo 119, Nielson, verso 71. Foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. A aflição da dúvida, uma confusão, uma cabeça, aquela noite mal dormida, aquela cabeça acelerada, sabe? Assim, fica pensando em 10 coisas ao mesmo tempo, preocupação, aquele medo. Dormi sozinho com o Luquinhas ontem, o povo tá num sítio, tá tudo moreno, e eu e o Luquinhas dormimos ontem, meu parceiro. Ele falou, pai, tô com medo de um homem entrar aqui em casa. Eu falei, se um homem entrar aqui, a gente vai abençoar ele, meu filho. Os cachorros abençoam logo na garagem, e a gente faz a rebarba aqui dentro. No meio do medo, colocamos uma canção de um salmo para dormir. Lemos sobre Jefté. E difícil explicar umas coisas, viu, Eugênia, sobre Jefté. Porque começa dizendo, Jefté era um homem valente, filho de Gileade, filho de uma prostituta. O que é uma prostituta, pai? Eu falei, acho que é melhor dormir. É melhor dormir. Eu quero que em 2026, a despeito das dúvidas, Deus me dê sobriedade. Não para fazer o que é certo, mas para andar no caminho do que é bom. A religião trabalha com a moralidade do certo e errado. O evangelho caminha na direção do que é bom e do que a gente não deve fazer porque é mal. Eu quero andar num caminho bom. O caminho do justo é como a luz do dia, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Eu lhe desejo vida e vida sóbria. O verso 23, ele afirma de maneira inequívoca: estou cercado pelos dois lados, convivo com as dúvidas, tenho um desejo de partir, interessante, tenho uma decisão para tomar, tenho um desejo queimando aqui dentro, e tem uma coisa que eu sei. Eu sei que isso é incomparavelmente melhor. O que, Paulo? Estar com Cristo, Simvaldo, é melhor do que qualquer outra coisa. Sim, Paulo, então a gente tem que viver a vida. Toda vez que as circunstâncias pregarem uma peça desejando morrer, viver é Cristo, morrer é lucro. Estar com Cristo, nas palavras dele, é deixar essa vida, e ele repete isso na segunda carta aos Coríntios. Então você está encorajando a gente assim, quando a vida não for legal, a gente fica pedindo para morrer? Minha avó, morei com ela, a vovó Elza, foi a primeira pessoa que imprimiu o evangelho assim no meu coração. Mas se alguém dissesse que ia chegar meio-dia, chegasse 1h, ela ficava muito ansiosa. Fazia aquela comida gostosa. E meu tio, deputado estadual na época, Raimundo Nonato, lá de Jiquié, tô chegando aí com minha caravana. E ela fazia aquela comida. Aí começava a atrasar. E eu morei com ela, com 12 anos, eu tomava conta da minha avó. Uma época ela usou uma tipóia assim, Dígia. Tomou uma queda, embaraçou na corrente do cachorro. E eu que colocava o sutiã nela. Até para levar para a igreja, 12 anos. Ela dizia, Juninho, dizia, oi vó, tô aqui. Entra, pode entrar agora. Ela conseguia colocar o sutiã aqui, mas o bracinho que machucou não conseguia abotoar.
Aí eu abotoava ela, não olha para minhas coisas não, vai ficar tranquila, vó. Ela tinha 70 e poucos anos. Eu colocava o sutiã nela, ela ia para a cozinha para esperar meu tio e a caravana, e demorava. E aí ela começava, eu quero morrer, me leva logo pro céu. Por quê, vó? Esse povo fala que chega e não chega. Eita, meu Deus do céu, tá dando uma agonia aqui, Juninho. Aí eu dizia, vó, a oração que Jesus ensinou é, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a senhora está na terra pedindo para morrer, quando chegar no céu vai pedir para morrer também. Então não pede para morrer, pede para viver em Cristo. Mesmo quando a vida não está do jeito que a gente quer. Eu quero sobriedade para saber que estar com Cristo não necessariamente acontece só depois da morte. Ué, Simvaldo, então Paulo está se contradizendo? Não. O verso 21, que é o mais conhecido do texto, é: para mim, o viver é Cristo. Se eu morrer, é lucro. Estou em dúvida se eu peço logo para morrer ou se eu fico vivendo. Mas, enquanto vivendo estou, eu descubro que é estando com Ele, para Ele, que a vida encontra sentido de verdade. Eu sei o que é melhor. Viktor Frankl diz que se você ainda não descobriu sua missão, você já tem uma, descobri-la. Sandoval, Paulo descobriu. Porque a sobriedade dele de saber que é melhor estar com Cristo e que morrer era lucro, e que ele tinha inclusive esse desejo. É muito curioso isso, e até perigoso fazer algumas afirmações. Mas Paulo está dizendo, o meu desejo é estar com Cristo de tal modo, porque eu sei que é melhor, eu sinto que é isso que eu quero, mas eu não vou fazer isso agora. Como assim? Você vai abrir mão do que é o melhor só para você? Para quê? Verso de número 24. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Em 2026, você vai viver para quem e para quê? Aí eu sei que a gente responde assim na igreja, para Cristo, para a glória de Deus, aleluia. Sim, traduz para mim, o que é viver para a glória de Deus? O que é viver em Cristo, Paulo? É viver por causa de vocês, é viver para o bem de vocês, é viver no meio de vocês. É viver entendendo que a minha vida não é privada e só para mim. A minha vida debaixo da graça de Deus passou a ser uma dádiva para muita gente. A minha vida, em outras palavras, é um pão repartido para que muita gente coma, seja saciada. Eu quero estar com Ele, é melhor estar com Ele. Ele é melhor do que vocês. Eu desejo estar com Ele. Mas por causa de vocês, eu abro mão do meu desejo. E eu vivo nesta vida, nele para a glória dele. Traduz isso. Viver nele para a glória dele é viver para o bem de vocês. Qual é a tua missão? Quais são as pessoas para quem Deus te enviou? O que Ele colocou na sua mão? A quem você vai abençoar? O que Deus te deu? Você não é um pedinte espiritual eterno. Você é um filho redimido pela graça. E Ele dispensou dons, talentos, habilidades, para que com aquilo que recebemos possamos abençoar outras pessoas. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Cada uma, administre o dom que recebeu para servir aos outros. Fazendo isso, vocês estarão administrando a graça de Deus em suas múltiplas formas. Oh, meu Jesus, acordar de manhã e ouvir o Senhor dizendo, eu conto com você, seria melhor você morrer
e ficar comigo aqui em cima e conhecer aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Seria melhor ter um corpo glorificado, seria melhor participar do coral dos anjos. Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu Deus frente a frente. Não, meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim, santo, santo é Senhor. É melhor mesmo. Pois é, mas você não vai agora. E mais, ainda desejando ir agora e sabendo que é melhor ir agora, eu conto com você para abençoar as pessoas, inclusive de Filipos, embora você esteja preso em Roma. Gabi, a vocação não tem a ver só com as pessoas mais próximas que estão perto da gente. Escreva cartas. Comece a publicar os artigos. Vamos começar a levantar mantenedores para o doutorado. E vamos viver dizendo, Senhor, estar contigo é bem melhor. Mas por causa do fogo que o Senhor colocou aqui dentro, a vontade de abençoar. E aí eu sei que você pensa assim, poxa, Simvaldo fica sempre falando de evangelizar, de abençoar. Às vezes o fogo, sabe qual é? É o fogo da mãe Wesley. A mãe do John Wesley era só uma mãe, aspas. Se é que ser só mãe é ser só. E a gente sabe a fama dos Wesleys. John Wesley, Charles Wesley, os avivalistas da Europa. E os estudiosos vão dizer, era com a devoção da mãe que esses meninos descobriram a face generosa de Jesus. E quando o coração de John Wesley queima, a experiência do coração aquecido é a lembrança de, eu já vi minha mãe sentir isso. Eu estou aqui por causa dos meus clientes. Eu estou aqui por causa dos meus pacientes. Eu estou aqui por causa de vovô e vovó. Enquanto a senhora estiver aqui, vó, eu vou abotoar seu sutiã. Eu vou levar a senhora na Igreja Internacional da Graça de Deus, com 12 anos. Eu não vou entrar no culto. E aí ela dizia, Juninho, tu não entra no culto, tu é danado, tu tá namorando com 12 anos, Juninho. Deus vai te pegar e vai te fazer um pastor. E eu descobri que palavra de avó pega, né? Deus o tenha, Deus a tenha, minha vozinha linda, que eu te amo. Ai, eu tô aqui, eu vou servir na minha comunidade. Deus me deu uma comunidade. Sim, tô bem sem sentido pra vida. Casa da vida. Casa da vida. Engraçado que eu atendi uma irmã outro dia, tô terminando, e a irmã disse, pastor, eu fui lá no bazar. E eu ouvi uma história de um hóspede, e a irmã começou a chorar me contando. Eu falei, irmã, que legal. A gente conta sempre essas histórias na igreja. Mas nada melhor do que ir lá e ouvir a história em loco. E a esperança que eu tenho é, ao se deparar com cenas assim, e no meio da dúvida, no meio da crise, no meio do cárcere, no meio da privação de alegria, de gratidão e desespero, o Espírito Santo diga, vive por causa dessas pessoas por um tempo. Vive um pouco por elas. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Isso é música do mundo? Eu vivo para amar minha esposa como Cristo ama a igreja. E eu queria que ela nunca duvidasse disso em nenhum momento da vida. Tem irmãos assim que ficam chateados. Pastor, vai lá em casa. Pastor, faz isso. E tem hora que eu não vou. E aí o pessoal diz, porque a vida é muito corrida? Não, porque eu fiz uma escolha. Eu tenho uma filha de 5, um filho de 8 e um filho de 13. E eu ouvi com o pastor Silas sempre esqueço o nome dele, pastor Silas. Ele é dono da célebre frase. Não chame de mudança o que você ainda pode chamar de experiência. E o pastor Silas vai lembrar no CTPI que ele apresenta a foto dos filhos, adultos, os netos, as noras. E ele com seus 70 anos, ele diz, eu só comecei a escrever livros depois que todos eram homens e mulheres formadas na vida, casados. Depois que eu cumpri essa vocação primeira, porque quem não cuida da família e quer cuidar da igreja, negou a fé e é pior do que o incrédulo.
Isso aqui eu sou insubstituível. Ninguém vai ser o marido de Tati. Ô Senhor, eu espero, guarda minha vida. Ninguém vai ser o pai dos meus filhos. Se eu morrer mais cedo, que o Senhor deu um bom padrasto para eles. Mas eu quero viver. E eu vivo por vocês. Isso dá sentido para a vida. E eu quero ir para o céu, ficar contigo, aos teus pés. Mas eu tomei uma decisão. Mesmo preso a essas circunstâncias. Ir para lá é melhor. Mas eu os amo. E eu quero abençoá-los. E aí, se você pegar Paulo e Moisés, houve um momento que Deus disse: eu não vou levar o povo de Israel. Houve um momento que Deus disse: esse povo está me dando trabalho, Paulo. E tanto Moisés quanto Paulo disseram: se o Senhor não for salvá-los, risca também o meu nome. A nossa vocação talvez seja a maneira mais apurada da gente glorificar a Deus na vida. Volta a compor. Era para Djavan essa palavra, deixa gravada. Volta a compor, volta a escrever, volta a sorrir, volta a fazer poesia, volta a visitar, volta a servir, volta a amar. Onde é que tem um lugar para servir nessa comunidade? Não é para viver uma vida ativista, fazendo tudo para todo mundo. Mas é não se esconder da vida quando a mesma dá um nó na gente. É olhar para ela e dizer: como é que o Senhor conta comigo? É para vender casa? É para fazer pizza? É para ser personal styles? Faz o pessoal ficar mais bonito, mais bonita do mundo. É para cuidar de dente, dentista? Coloca o pessoal com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a graça chegar. E cuida, e abençoa, e atende, e ama, e sorri. Eu sou um observador, irmãos. Embora um conversador, eu fico observando e eu fico dizendo: a gente diz amém no sermão, mas na hora de consumir na cantina, a gente não tem a mesma doçura, a mesma elegância. Aí voltou. Desculpa, é empolgação. Estou terminando. Essa coisa de eu estou aqui por causa de vocês. Estava ali cantando com o olho fechado. Aí vem duas crianças, me abraçam. Tio, Deus te abençoe, meu amor. Feliz ano novo, meu bem. Viver uma vida entendendo esse encontro com este outro tem a ver com o projeto de Deus para a minha vida. É por isso que Ele não me levou para o céu ainda. Nós gostamos de testemunhos. Sofri um acidente, o carro deu 55 rodopio, 380 freada, 482 parafusos voaram. E Deus me deu vida. Glória a Deus, aleluia. A minha pergunta é: e daí? Essa vida para quê? Ficou vivo para quê? Meu sogro disse: eu nasci com 6 meses, numa noite de lua cheia, me botaram dentro de uma caixinha de sapatos. Aí ele começa a chorar. Aí eu falo: ô, pai, que história bonita. E daí? E daí? Para que essa vida? Para vocês. Por causa de vocês, para abençoar vocês, para escrever cartas de gratidão, para escrever cartas de alegria, para abençoar a vida de pessoas. Quer um sentido para a vida? Faça do outro sua vocação. Quer um sentido para a vida? Eu te apresento uma comunidade. Quer viver uma vida com significado em 2026? Para de ficar pedindo a Deus para morrer. E faz a primeira parte da oração. Viver é Cristo. E daí? É viver por causa de vocês. E eu estou convencido, verso 25, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês. Para quê, Paulo? Para que vocês progridam e tenham alegria na fé. Para que você vive, Paulo? Para ajudar as pessoas a progredirem, a crescerem. Eu quero entrar na sua vida e de algum modo tocar você com afeto, para de algum modo você expandir, crescer, ampliar a consciência, conhecer mais Jesus e prosseguir em conhecê-lo, desejá-lo mais ardentemente. Eu quero viver de um modo que a minha vida, inclusive as circunstâncias adversas, vamos de novo lá no capítulo de número 1, verso 12. Quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Desculpa a sinceridade. Eu senti muito não ter o culto da virada. Quando a gente dava o recado, eu via que alguns irmãos sentiram. E de fato, a gente sente.
Mas esses textos vêm na minha mente, eu fico perguntando, ok, é uma circunstância que a gente não queria. Como é que essa circunstância, ou seja, como é que aquilo que nos aconteceu serve para o progresso do evangelho? Aí eu fiquei imaginando 200 pessoas, 250, cada uma numa casa, na praia, na fazenda, na casinha de sapê, ou até no culto de outra igreja. E dizendo, Senhor, queria estar na minha lá. Poxa, não teve, hein? Meu Deus, será que foi? Acho que o pastor que não quis. Tati até falou, não posta foto nossa assim não, amor. O pessoal vai achar que você foi pular 7 ondinhas no mar e não quis ir pro culto. Não, ele não viajou não. Piscininha ali para tomar um banhozinho, trocar o couro, pegar uma vitamina D. Como é que o que nos aconteceu pode fazer o evangelho progredir? Ah, um amigo vizinho lá chamou do condomínio. E aí você diz, chato, teve culto na minha igreja. Essa roupa era para virar o ano. Mas já que eu estou aqui, como é que o evangelho pode progredir? Gente, eu queria ler uma poesia. Que o pastor Simvaldo não para de mandar coisa lá no grupo da igreja. Enche a nossa caixa de mensagem. Mas tem uma poesia, eu queria ler. Eu queria cantar uma canção. Eu trouxe um data show aqui. E tem uma mensagem de ano novo aqui. Eu posso projetar para vocês? Eu queria distribuir um papelzinho para vocês. E a gente cantar esse hino. Eu queria agradecer a senhora, viu, mãe? Pelo cuidado da senhora comigo. A senhora sabe que eu não sou bom com as palavras, tá? Mas eu fiquei pensando que o culto de domingo não pode ficar no domingo, mãe. E aquilo que aconteceu com a gente tem que servir para o progresso do evangelho. Porque Jesus, mãe, pai, tio, irmão, patrão, empregado, funcionário, é o escambau. O fato de estar vivo é para viver em Cristo. E o que aconteceu comigo pode servir para o progresso do evangelho. Eu estou certo de que eu vou ficar aqui para o progresso de vocês, para que vocês cresçam. A pergunta é, quem está crescendo? Quem está amadurecendo? Quem está progredindo? Quem está abençoando? Eu ouvi um irmão, um dos membros mais antigos da igreja. Os seus pais se converteram, foram aqui batizados. E no culto de domingo passado a gente ficou conversando até tarde. E ele disse emocionado, obrigado por ficar conversando com os meus pais até mais tarde. Porque já faz algum tempo que os meus pais congregam na igreja. E eles são mais tímidos, Simvaldo. E eles entram sozinhos. E eles saem sozinhos, domingo após domingo. O que me aconteceu serve para o progresso do evangelho. O que é o progresso do evangelho, Simvaldo? Dar folheto? Não. Fazer uma família ser acolhida, amada e que possa progredir. Progredir para onde? Progredir a partir de uma alegria na fé. Essa não é uma igreja de fé triste. Essa não é uma igreja de fé abatida. Essa não é uma comunidade de fé fétida. Essa não é uma comunidade de fé arcaica, farisaica, religiosa. A gente sonha em ser a comunidade de uma fé alegre. Mas isso não pode ser só daqui. Isso tem que ser aqui. A recepção é um papel de alguns poucos? Não, é papel de todos nós. Posso te acolher? Posso te abraçar? Posso fazer o progresso do evangelho acontecer aqui, a despeito do que aconteceu com você e do que aconteceu comigo? Meu marido, a coisa está meio séria aqui em casa, hein, meu bem? Posso pegar na sua mão? Tem pão e tem suco de uva na geladeira? A gente pode tomar uma ceia juntos? Eu estou viva para te abençoar, meu bem. Eu estou vivo para te amar, minha flor. E eu quero abençoar você, fazendo você progredir e colocando alegria na sua fé. Termino. Verso 26. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo. De que modo, Paulo? Ah, não, se eu deixar de desejar ir para o céu e decidir ficar com vocês, para o bem de vocês, para o progresso e para a alegria.
Desse modo vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus. Como assim? Por minha causa. Que pretensão, Paulo. O pessoal vai se alegrar, se gloriar e glorificar a Cristo por sua causa? A Bíblia que não começa em Gênesis 3, começa em Gênesis 1, não termina em Gênesis 3, com pecado, com gente que não serve para nada. Essa Bíblia termina falando de gente redimida, salva, na qual Deus colocou o seu Espírito, e agora elas vivem no mundo, vivendo em Cristo. E o que significa? Por minha causa, muita gente vai se alegrar, se gloriar e glorificar a Cristo Jesus, pela minha presença de novo no meio de vocês. É manhã de ceia e eu não queria hoje tão somente lembrar do corpo e do sangue que foram derramados. Essa é a principal lembrança. Mas eu queria lembrar de pessoas que fazem valer o verso 26. Eu fico imaginando você, Thalita, dizendo assim aqui à frente, partindo o pão: por minha causa, junto com a Lê, dividimos a liderança do Cidade Criança por 12 anos. Por nossa causa, quantas crianças ouviram o Evangelho? Inclusive batizamos uma adolescente que foi acolhida por vocês. Imagino você, Eugênia, dizendo assim, com toda humildade, irmãos: por minha causa e por causa de algumas poucas pessoas, nós iniciamos uma escola de pais. E alguns pais agora acolhem o Evangelho, progridem, recebem lugar de descanso, de alento, de alegria na fé. Mas eu diria, Joabe, para você: por minha causa, tem membros da nossa igreja que compraram sua casa própria. Porque eu aceitei um desafio. Eu embarquei nessa jornada. Eu treinei pessoas. E agora tem irmãos na igreja sonhando, não é, minha flor? Sonhando em comprar casa. E me disse essa semana: Djavan já me pegou umas 3 vezes. E ele disse: eu vou tomar café na sua casa. Por minha causa, Plínio. Tem gente andando de carro e viajando em segurança. Porque eu ampliei minha lojinha. Eu agora conserto o carro. E eu vou fazer de maneira digna e justa. E a pessoa vai viajar ouvindo um louvor e dizendo: ih, rapaz, foi bom o meu poçante, hein? E aí, Luciana, a gente dizer: por minha causa, eu vim embora da Paraíba. Eu voltei para minha cidade. Meu filho está do meu lado. Deus abençoou a saúde e o coração do meu filho. Meu filho agora progride, tem alegria na fé. Foi pro retiro. Isso é uma vida com sentido, minha irmã e meu irmão. Eu estava com o Lucas no carro e toco uma música que eu nunca tinha ouvido, só ouvi aqui na igreja. E eu ouvi Dulce cantar. Aí eu tomei a liberdade de cometer uma infração de trânsito. Eu gravei um áudio assim, botei no áudio, deixei na mão de Lucas. E gravei um áudio para Dulce enquanto a música tocava no rádio. Eu disse: obrigado por cantar essa canção. Gratidão pela sua vida. Por sua causa, tem gente sendo abençoada há muitos anos nessa comunidade. Tem gente progredindo, tem gente com alegria na fé. E eu falei: fala aí do Lucas, tá bem? Ele disse: é com quem mesmo, pai? É tia Dulce, Lucas. Ele: tia Dulce, um beijo. Um beijo, tia Dulce. Por causa de Radja, tem gente que fez um seguro, protegeu o patrimônio e comer a ceia dizendo: é sobre ele primeiro. É sobre ele primeiro. Mas também é sobre o que ele fez comigo. E em 2026, o quanto que minha vida vai ser partida. O quanto que eu vou me doar. O quanto que eu vou viver para a glória de Deus e para o bem de muita gente.
Amém, meus irmãos e irmãs?